tempo para a vinda de Cristo ou é algo natural para o Oriente Médio? Então, essa guerra de Israel, eu não diria que é uma guerra atípica, né? Israel já enfrentou muitos combates semelhantes a esse. O Hamas, ele que é esse grupo que a mídia nega que seja um grupo terrorista, isso por conta da ONU, né? Que não entende que ele é um grupo terrorista, assim como também Erdogan, que é o presidente da Turquia, que faz parte da OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que está envolvido, por exemplo, um bloco europeu, países europeus, inclusive também no Ocidente você tem os Estados Unidos, que faz parte da OTAN, Inglaterra e tantos outros países que estão ali, né, da Europa. Esse Hamas, que é, na verdade, um grupo terrorista, porque o que eles fizeram ali, que fazem, é um grupo terrorista, né, de terrorista. Eles são patrocinados por uma grande potência também militar, que é o Irã. O Irã nada mais é do que a antiga Pérsia. E o antissemitismo, e o que é um antissemitismo? É aqueles que têm ódio aos descendentes de Shem. Quem é Shem? Um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Shem, Ham e Yafet, ou Sem, Cam, ou Cão e Jafé. Os semitas deram origem aos hebreus, que hoje estão lá na terra de Israel, né? Estão lá na terra de Israel. O antissemitismo, que é esse ódio aos judeus, ele não começa no Egito. Ele começa na Pérsia. E começa com um homem chamado, que diga-se de passagem, muito parecido com Hamas. Ele é Haman. Haman. Ali, o objetivo de Haman não era apenas se vingar de Mordecai ou Mardoqueu. Não. Ele, por conta de Mardoqueu, criou ódio aos judeus. Mas não era um simples ódio. Um ódio que envolvia a obliteração da raça, da nação judaica, de onde viria o Mashiach. Então Satanás, através de Haman, queria apagar a linhagem messiânica. Porque o Mashiach já havia sido prometido em Gênesis 3,14. E Satanás, durante todo o tempo, procurou ceifar. E ali ele viu uma oportunidade de acabar com os descendentes de Judá, eliminá-lo, porque ali eram os judeus que foram para a Babilônia e acabaram, consequentemente, estando ali na região da Pérsia. Ele queria acabar com tudo. Esse mesmo espírito, ele continua no mundo. Continua no mundo. Essa obliteração da raça, esse ódio aos judeus. As mídias estão aí, falando contra os judeus, muitas. Dá uma versão totalmente parcial. Nunca chamam Hamas de terrorista, mas apenas como na época de Yasser Arafat, né? Foi um grande líder ali da Palestina, que criou a OLP, né? A Organização para a Libertação da Palestina, e aí eles querem dizer que esses grupos estão simplesmente reagindo a algo que Israel fez contra eles. Olha, isso aí é todo um discurso, chama-se narrativa, né? Diz que na guerra, a primeira narrativa que é morta é a narrativa da verdade, né? Tem um padre aqui no Brasil que está colocando Israel como terrorista. Pois esse é um antissemitismo, é um antissemita, né? Então o que ocorre? Para você ver, já houve essa intenção de acabar com Israel. Mas deixa eu ler um texto aqui. Sim. Que esse propósito, ele não terá êxito. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo. Está aqui em Jeremias, capítulo de número 31. Deixa eu ver aqui. Jeremias 31. Olha só que interessante aqui, olha. Versículo 35 em diante. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome, Yahvé Tsevaot. Se desviarem, olha só a condicional, a conjunção condicional. Se desviarem estas ordenanças e diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim. O dia que apagar a luz do sol, aleluia, olha, me arrepia. É forte. O dia que as estrelas deixarem de brilhar, eles deixarão de ser uma nação diante de mim.
Tremendo demais. Não tem como. Pode o inferno inteiro se levantar, os demônios. Não é só o Irã, não. Rússia, China, Líbia, Iêmen, Síria, Turquia, todos esses países, o mundo inteiro, porque haverá um tempo em que o mundo inteiro se levantará contra Israel e está aqui. É profético isso no período da grande tribulação. Tremendo. Vamos ler? Olha só. Zacarias, capítulo de número 12, versículos 8 a 10. O próprio Deus levará as nações à batalha contra Israel para o vale de Meguido, para o vale do Armagedon, para discipliná-lo, para purificá-los, em cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Há uma profecia. 70 semanas estão ordenadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Essa revelação veio pela oração de Daniel, buscando a solução para a profecia do profeta Irmiarro, que é Jeremias, no capítulo 25, versículo de número 11, onde o Senhor profetizou esse cativeiro como represália pela desobediência por conta dos 70 anos sabáticos que eles desrespeitaram. Então aqui, no capítulo 12 de Zacarias, versículos 8 a 10, gente, isso vai longe. Está escrito assim, ó, naquele dia, essa expressão naquele dia tem a ver com a grande tribulação. Isso aqui é repetido por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 21 e versículo 29. E aqui, ela se repete muitas vezes, principalmente aqui no capítulo 12. Mas vamos aqui do 8 ao 10. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. Ó, o Senhor, não é os Estados Unidos que depois também se voltarão contra. Inclusive Joe Biden já está ali meio, né, um pezinho em cima do muro em relação a Israel, querendo coordenar a maneira como Israel vai se revidar do ataque que ele sofreu. É isso animando alguns grupos opositores. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. E o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi. Só ver quem foi Davi. Meu Deus do céu. O que tropeçar, o mais fraco será igual a Davi. E a casa de Davi será como Deus. Como anjo, como Malahiavé diante deles. E acontecerá naquele dia, de novo, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Meu Jesus amado. Eu procurarei destruir. É forte, pastor. Alguns usam um argumento para dizer que Israel não é uma nação cristã, que eles não são favoráveis ao cristianismo. E aí alguns falam, a igreja aqui no Brasil fica levantando bandeira de Israel, mas em Israel aprova o aborto, aprova o casamento LGBTQIA+. Ainda assim, Israel é uma nação escolhida por Deus? É o povo de Deus. Orai pela paz de Jerusalém. Os que oram pela paz de Jerusalém, abençoam Jerusalém, também são abençoados. Existe uma promessa que aí a promessa e os dons de Deus são sem arrependimento. Eu escolhi vocês, não é porque vocês eram melhor do que todos os povos, não. Está lá em Deuteronômio, capítulo de número 7. Ele vai dizer a razão pela qual, já que o pastor puxou esse assunto. É que algumas pessoas comentam, Isso, né? o Senhor não quebra a sua aliança. Sim. Apesar da desobediência, né? E nós vamos depois voltar lá para Zacarias. Olha o que está em 19 aqui, ó. Tem o chamado de Abraão para formar essa nação. E depois, no capítulo 19, no deserto, o Senhor faz uma aliança com esse povo. Êxodo 19. 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E vale aqui só abrir um parênteses. Israel é a única nação no mundo, a única nação no mundo que tem uma escritura de posse da terra dada pelo verdadeiro dono, que é Deus. E a escritura está aqui. É a escritura sagrada. Isso aqui não foi manipulação, porque ela foi escrita 3.500 anos atrás, e achados arqueológicos que nós temos comprovando a veracidade do texto veterotestamentário, do Tanar, da Torá. Agora voltemos agora para Deuteronômio, capítulo de número 7. Olha só. O que é que o Senhor diz acerca de Israel?
Olha só. Então Deus não quebra a sua aliança com Israel, independentemente do que eles façam, do que eles estão fazendo. No momento. E vou dizer o porquê daqui a pouco. Capítulo 7, versículo de número 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu. Povo eleito. Os eleitos lá de Mateus 24, os pós vêm babando, dizendo, os eleitos quem é? A igreja. Opa! Ele vos escolheu, vos elegeu. Porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, é por isso que ele escolheu. Amei, Jacó. Terrível. Amei, Jacó. Aqui é Jacó. Israel é Jacó. Porque eles amavam. E para guardar o juramento que jurara a vossos pais. Eu fiz um juramento com Abraão. Eu estou honrando esse juramento. E quando Deus fez o juramento, lá no capítulo 15, ele mandou cortar um animal ao meio. Aquilo era uma forma do Brit. Brit é a expressão hebraica para aliança, para pacto. E no Brit havia 2 contratantes. Os 2 tinham que passar pelo meio do animal cortado ao meio. Se alguém quebrasse essa aliança, aquele que quebrasse, aconteceria com ele o que aconteceu com o animal. Só que nessa aliança, ela é incondicional com Israel. Porque Abraão não precisa passar, só Deus passa pelo meio. Meu Deus. Só Deus passou pelo meio. Abraão não passou. Tremendo demais. É forte demais. Então, é forte de analisar esses detalhes. Aí nós vamos aqui, então, voltando para Zacarias, então, mas porque o Senhor os amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Respondendo agora, por que eles serão salvos? E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Versículo 10 para a gente fechar. E sobre a casa de Davi, que é Judá, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Grande arrependimento em Israel. Vai vir. Haverá. Olha, é forte. É forte. E Jesus reverbera essa verdade espiritual. Isso aqui não fica morto na página do Antigo Testamento. Capítulo 23, olha, bem em cima. Aqui não tinha marca nenhuma. 23, versículo 37 e 37. Viu? A casa de Jerusalém é sobre a casa de Davi. Olha o que Jesus diz. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Ó, já matava desde aquela época. E apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas? E tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora me não vereis mais, até que digais, Baruch haba b'shem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Haverá livramento, haverá arrependimento, aleluia, haverá salvação, haverá um derramar do Espírito Santo. E Jesus está sozinho? Vamos ver o que Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo? Romanos, capítulo de número 11. Gente, isso aqui tá demais. Aleluia. É muito forte. Demais. Você mexeu comigo, pastor. Tá doido. Meu Jesus, muito forte. Olha aqui. Não me provoca não que eu entre em mistério. Mas eu já tô entrando aqui, olha, tá? Versículo 25. Paulo falando a respeito de Israel, capítulo 9, 10, 11. Olha no 11, é o âmago da questão. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus colocou Israel em ciúmes. Permitiu o endurecimento. E esse endurecimento de Israel não foi para acabar com eles, foi para salvar os gentios. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. O zambujeiro bravo foi enxertado na oliveira verdadeira. Por isso João, capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a quem foi dado os arcanos de Deus? A quem foi confiado a Torá? A quem foi confiado o Taná?
A quem foi confiado os segredos? Se temos ele, veio da mão de quem? Dos judeus. Então, cuidado. Vamos lá. Aqui eu não estou pregando judaização do cristianismo, mas precisamos saber que Deus faz distinção entre 3 povos na terra: judeu, igreja e gentio. Judeu, igreja e gentio. Todo judeu que aceita Cristo se torna igreja. Todo gentio que aceita Cristo se torna igreja. Tá? Mas esses 3 povos estão na terra. Então Paulo diz aqui, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte. Ele diz em parte porque não é todo, porque a igreja de Jerusalém não é a igreja judia. O próprio Paulo é judeu. Cristo é judeu. Então se ele dissesse sobre todo Israel, nem ele seria salvo. Mas é sobre, em parte, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Quando? Nós acabamos de ler Zacarias 12:10. É forte demais, hein? Então a grande tribulação tem esse papel importantíssimo para os judeus, para purificá-los. Só vou terminar aqui e vou para a sua questão. Mas purifica, aí é onde vem esse grande arrependimento. O grande arrependimento. Na grande tribulação. Só que tem pessoas que parece que tem que ser senador para ele entender. Se minha mãe não me coloca no canto da parede. Foi assim, né? Eu ia entender? Difícil. Aqui em casa não há mais lugar para você. Parece que foi um mal, mas foi uma bênção. Eu tive que acordar, alguém teve que me despertar. Essa pessoa foi minha mãe. Bendito mal que me despertou. Bendito! É como José. Vocês até que intentaram mal contra mim. Mas Deus transformou esse mal em bem, de modo que eu tô aqui agora para salvar vocês. E Deus sempre tratou Israel assim, né? É forte demais, pastor. Forte! Meu Deus do céu. Você tá me entendendo? Sim. Ô, pastor, o senhor vai concluir essa Só concluir aqui. Então aqui, E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu concerto, a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A sua resposta, complementando isso, está em Daniel capítulo 9, versículo de... Gente, isso aqui vai longe. Número 24. Vocês provocaram a pergunta que tu veio fazer. Né? Fazer o quê? Mateus 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual o propósito? Extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão em profecia. Sexto, ungir o santo dos santos. Então Deus, por meio do sofrimento, vai levar Israel à consciência de que ele precisa do Mashiach, porque ele foi enganado pelo anticristo, achando que ele era o Mashiach, como está escrito aqui, que ele fará uma aliança com o anticristo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Israel fará um concerto com o anticristo, achando que ele é o Cristo. Porque a escatologia judaica é diferente da nossa, mas a nossa se assemelha muito à judaica. A diferença é que o Mashiach da escatologia judaica é um homem que morre e não ressuscita. A diferença da escatologia judaica é que não é Deus que toca a trombeta, mas Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. A diferença da escatologia judaica é que haverá ressurreição de mortos, mas não com corpo incorruptível, imortal e glorificado. A diferença da escatologia judaica é que eles ressuscitam, as pessoas ficam aqui morrendo e ninguém vai para a casa do Pai. Na nossa escatologia, nós vamos vê-lo face a face e seremos semelhantes a ele. Aleluia.